Amém, amados? Gênesis capítulo 25, versículo 27 em diante. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Jacó, ou melhor, Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém, amados? Graças a Deus. Depois nós vamos ler aqui uma passagem também, lá no livro de Hebreus. Mas eu gostaria de primeiro a gente dar uma rápida explicada sobre essa passagem, amém? Amados, nós estamos vendo aqui a história dos dois filhos de Isaque, Esaú e Jacó, netos de Abraão. A palavra de Deus diz que Rebeca estava grávida e sentiu um mover diferente no seu ventre. E ela consultou a Deus. Naquela época não tinha ultrassom, não tinha nem morfológico, né? Então Deus falou para ela: no teu ventre existem duas crianças. Só que não são apenas crianças. No teu ventre existem dois povos. Duas nações sairão do teu ventre. Por isso eles estão brigando. E o mais velho servirá ao mais moço. Então depois, quando ela concebeu, nasceram então Esaú e Jacó. Esaú, que depois também recebeu o nome de Edom, foi o pai da nação dos Edomitas, que foi o grande inimigo de Israel. E depois vemos também a segunda criança que nasceu foi Jacó. Jacó também, no momento da sua conversão, do seu encontro com Deus, recebeu o nome de Israel. E Jacó, então, que agora é Israel, teve seus filhos, 12 filhos, que foram, então, as tribos de Israel. Toda a nação de Israel, então, descende de Jacó. Amados, mas aqui estamos vendo um contexto que aconteceu na juventude desses dois moços. A palavra de Deus não fala a idade deles nessa ocasião, mas pelo contexto bíblico dá para entender que pelo menos eram muito novos, muito jovens. Quem sabe ali adolescentes entrando para a juventude. Vemos aqui no versículo 24 o nascimento deles, e depois começa o versículo 27 dizendo: e cresceram os meninos. Então, algo bem na sua juventude. Cresceram eles, e Esaú, que era o mais velho, se tornou caçador. Gostava da caça, gostava de ir para o meio das florestas, ir do meio do mato, caçar os bichos. E a Bíblia conta que Isaque preferia o seu filho mais velho, primogênito, Jacó, porque também era apaixonado por caça. Mas Jacó era mais sossegado, gostava de ficar mais em casa, ajudava mais a mãe nos serviços de casa. Então Rebeca amava mais Jacó, porque ficava sempre mais perto dela, ajudava ela, auxiliava ela na tenda. Então, amados, nós vemos aqui agora uma situação bem específica, onde Jacó estava em casa, e como estava sendo com a sua mãe, acredito eu,
aprendia a cozinhar com sua mãe. A Bíblia diz que um dia ele estava lá fazendo um guisado, fazendo um sopão ali com lentilhas. A gente não sabe os ingredientes, a gente não sabe os temperos que Jacó tinha naquele dia, mas aparentemente estava um manjar, né? E Esaú chegou da caça. A Bíblia diz que ele chegou cansado, chegou exausto. Ali no palavra cansado também fala que ele estava bem desfalecido. Ele tinha gastado todas as suas forças lá na caça. Chegou em casa então morrendo de fome. Você já chegou em casa um dia cansado de serviço e olha na geladeira e qualquer coisa que você quiser comer vai demorar meia hora. Tem que fazer. Não tem nada ali que é só chegar, botar no micro-ondas 30 segundos e já comer, né? Tem que fazer, tem que preparar. Então, foi aquele dia. Esaú chegou em casa, viu seu irmão fazendo aquele guisado de lentilhas. Quem sabe quando ele estava saindo no meio da mata, o cheirinho daquele guisado já estava indo longe, né? E Esaú disse: por favor, me dá desse guisado, porque eu estou desfalecido, estou cansado, minhas forças já eram, preciso me alimentar. Então Jacó, que a Bíblia diz que ele era um suplantador, ele era enganador, já nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Jacó, aqui antes de se encontrar com Deus, então ele quer fazer um favor para o seu irmão, mas está com segundas intenções. E ele diz: olha, o guisado está pronto, né? Entre outras palavras, está pronto, está no ponto, está uma delícia, né? Vou te dar, posso até te dar tudo, mas você vai ter que me dar algo em troca. Daí Esaú fica: meu Deus, né? Que irmão que eu ganhei, né? Estou cansado, o que você quer? Daí Jacó diz: eu quero o teu direito de primogenitura. Por mais que os dois fossem gêmeos, Esaú tinha nascido primeiro, então sobre ele estava o direito de primogênito. No dia que seu pai falecesse, a herança não era dividida em dois, metade para cada um. Esaú ficava com o dobro do que o seu irmão, porque ele era o primogênito. Então, o direito de primogenitura era algo que ele teria os benefícios mais no futuro. Não era algo que para ele naquele momento resolvia alguma coisa. Era uma promessa do seu pai para herança futura. Mas ele não quer saber de que não, daqui a alguns anos a minha herança vai ser maior porque eu sou primogênito. Ele pensa no hoje, ele pensa no agora. Estou com fome, a barriga está roncando, estou cansado da caça. Preciso. Quem sabe até Esaú tinha trazido uma caça, né? Até eu preparar essa caça vai demorar muito, estou muito faminto. Eu quero o que já está pronto. Eu quero a facilidade, eu quero o mais rápido. Então, ele pensa: ou eu penso no futuro, ou eu penso no agora. Então, Esaú, versículo 32 diz: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Essa frase de Esaú, nós podemos colocar aqui um traço no meio dela e dividir entre as duas situações, o presente e o futuro. Ele está falando: estou a ponto de morrer. Ninguém está a ponto de morrer daqui a 2 anos, amém? Quando está a ponto de morrer, quer dizer, vou morrer agora, ponto de morrer. Eu não sei, eu acredito que Esaú estava exagerando também, né? Quem sabe ele não iria morrer se não comesse nada em 5 minutos. Mas a vontade de se alimentar, a vontade de comer, a pressa, né? Já, igual no nosso português, a gente gosta de dar uma exagerada, né? Estou a ponto de morrer, estou faminto. Então,
Agora falamos do futuro. E para que me servirá logo a primogenitura? Para que me servirá logo? Ou seja, é algo que eu vou ter lá no futuro. O que vai me adiantar as coisas do futuro agora? Então, Esaú, ele não tem visão de médio e longo prazo. Ele não tem visão de futuro. Ele não tem visão de fazer planos. Ele quer o agora. E pior ainda, ele capa, ele destrói o seu futuro por causa do presente, por causa do agora. Ele então defrauda o seu futuro por causa de uma necessidade no seu presente. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado. E ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amados, vamos abrir agora lá em Hebreus. Capítulo 12. Versículo 16. Hebreus capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Amados, o autor de Hebreus agora, ele vai relatar a mesma história que vimos lá em Gênesis. Mas agora ele já dá os detalhes do que está acontecendo no plano espiritual. Se alguém olhasse apenas Gênesis, sem uma visão espiritual, veria apenas alguém entregando parte da sua herança para o seu irmão por causa de comida. Mas o autor de Hebreus, ele vai esclarecer agora para nós o que estava no coração de Esaú. Esaú era profano. Esaú não tinha respeito pelas coisas sagradas. Esaú era ímpio. Ele não tinha reverência pelas coisas de Deus. Esaú, ele não tinha temor de Deus. O direito de primogenitura, então, aqui, ele simboliza uma herança que vamos receber lá na frente. Para o cristão hoje, vamos colocar que simbolizaria a salvação, as promessas de Deus, a nossa herança eterna ao lado de Deus. Então, o autor de Hebreus vai dizer para nós, olha, que não sejamos fornicadores, prostitutos, profanos, como foi Esaú, porque por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Para saciar a fome do momento, ele destrói um futuro e uma herança. É aquele que quer saciar a sua carne, independente se vai perder as promessas e a herança no futuro. E é interessante aqui o versículo 17 que diz agora: porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Chegou algum momento que Esaú se arrependeu. Também vemos lá a situação, uma outra situação, que os irmãos devem conhecer, a passagem muito conhecida, que Isaac manda Esaú fazer um guisado para que ele o abençoe. Rebeca ouve por detrás, não que as mulheres tenham esse costume de ouvir, né? Mas Rebeca ouviu por detrás ali, escondidinha, e foi lá para Jacó e disse: olha, vai ali, pega um cabrito
vamos fazer um guisado como teu pai gosta. Você vai botar a roupa peluda igual o teu irmão, e o teu pai que já está cego vai pensar que você é o teu irmão e vai te abençoar. Então eles fazem aquele cambalacho em família para que Jacó recebesse a bênção que era direito de Esaú. E Esaú, depois que se viu enganado, quer matar o seu irmão, e toda a história continua. Então o autor de Hebreus vai dizer para nós que em algum momento Esaú ficou triste porque vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Ficou triste, quis herdar a bênção, mas foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Ou seja, porque nunca houve um arrependimento verdadeiro, ainda que com lágrimas o buscou. Ora, quando a gente vê hoje uma pessoa que falhou, chorando por ter falhado, qualquer um de nós diz, aquele ali está arrependido. A Bíblia diz que Esaú chorou muito por ter vendido o seu direito de primogenitura. Mas o mesmíssimo versículo diz, ele chorou, mas no seu coração não houve lugar de arrependimento. Porque aqui nós vemos que Esaú está triste, porque ele quis ainda herdar a bênção. Ele não se arrependeu pelo fato de ter saciado a sua carne, mesmo que fosse largando fora as promessas de Deus, o direito de primogenitura, que o havia um dia de se concretizar na sua vida. Então aqui, amados, a gente vê um grande chacoalhão de Deus, um grande alerta de Deus para nós hoje, de em momento nenhum rejeitarmos as coisas de Deus, as coisas celestiais, as coisas eternas, por qualquer coisa que seja passageiro, por mais que aquilo no momento pareça muito bom. Esaú está faminto, está cansado, não quer esperar fazer a sua comida, já quer algo pronto, já quer algo que já está cheirando bem. Eu vou pecar, não importa, o que importa é que hoje eu vou ser feliz. O que eu estou fazendo aqui não agrada a Deus, mas não importa, o que importa é que o dia termine bem. O que hoje eu vou fazer não agrada a Deus, mas o que importa é que eu estou curtindo a minha juventude. O que importa é que eu estou curtindo a vida. Quando eu era criança, eu via aquele filme Curtindo a Vida Adoidado, ou à vontade, alguma coisa assim, né? Naquele dia o cara arrasa, né? Faz de tudo, acaba com o carro do pai. Amados, o cristão, o filho de Deus, ele tem sobre si esse direito de primogenitura. Ele tem sobre si a herança, ele sabe que um dia vai estar ao lado do Pai, que todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Só que vai ter momentos onde nós vamos passar por prova, que nós vamos estar cansados, vamos estar com fome, que a nossa carne vai desejar as coisas passageiras, e a tentação vai vir e dizer para nós: abandona teu Deus por uma noite para saciar a tua carne. Abandona as promessas de Deus por uma semana para saciar a tua carne. Deixa para buscar a Deus, deixa para buscar esse direito de primogenitura lá quando teu pai estiver quase morrendo. Enquanto ele estiver bem de saúde, larga esse direito de primogenitura. Deixa as coisas espirituais de lado. O que importa é saciar a carne. O que importa é encher a barriga de guisado de lentilhas. Deixa que, quem sabe, o teu pai não vai nem ficar sabendo que você vendeu o direito. Isaac não vai saber de nada. Então, amados, aqui Esaú é aquele que abandona o Senhor, abandona as promessas de Deus, abandona a palavra de Deus, pensando apenas no aqui, no agora, no saciar. Vemos algo completamente diferente na vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério. Então, em primeiro lugar, ele foi batizado nas águas. O Espírito Santo veio sobre ele e ele foi cheio do Espírito Santo. Daí nós pensamos: agora eu estou cheio do Espírito Santo. A luta
vai ficar longe da minha vida. Pelo contrário, o Espírito Santo encheu Jesus. E a primeira coisa, Jesus não saiu pregando, Jesus não saiu fazendo milagre. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o diabo se aproxima de Jesus. No momento que Jesus jejuava, teve fome. E então o diabo se aproxima de Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ali a frase começa: se tu és, não significa dúvida. No original significa visto que tu és. Então o diabo não está colocando dúvida em Jesus. O diabo está tentando empurrar Jesus. O diabo está tentando falar algo que Jesus sabe, mas quer desvirtuar o propósito de Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista, e o Pai falou dos céus: tu és o meu filho amado. Daí, depois de alguns dias, o diabo vai para Jesus e diz: já que tu és o Filho de Deus, estás aí passando fome? Para que deixar o direito de primogenitura para daqui a alguns anos? Como agora? Faça valer a pena agora. Já que tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Muita coisa está incutido por detrás do que o diabo está falando para Jesus. Se Jesus manda aquela pedra se transformar em pão, em primeiro lugar, ele está usufruindo do seu poder de Deus para benefício próprio. Infelizmente hoje muitos cristãos, muitos líderes, ao invés de usarem a palavra de Deus para o benefício do reino, tentam usar a palavra de Deus para o seu próprio benefício. Outra coisa, a ação de Jesus de mandar pedras se transformar em pão não seria por uma ordem de Deus, mas por uma ordem de Satanás, por um convite de Satanás. Saciar a sua carne em resposta a um incentivo do diabo. Então Jesus, sendo filho de Deus, usando o poder de Deus, mas incentivado pelo diabo. Vê só que mistura. Se Jesus obedece o diabo, o que acontece na vida de Jesus? Então Jesus, ele não vai vender o seu direito de primogenitura por causa de um pedaço de pão. Jesus não vai obedecer o diabo para encher a sua barriga. Jesus não vai dar ordem, não vai dar ouvidos para o conselho do diabo para saciar a sua própria carne. Não vai fazer que nem Esaú. Não vai abandonar as coisas celestiais, as coisas eternas, por aquilo que é passageiro. Porque encher a barriga é 3, 4 horas. Depois vai dar fome de novo. Amém? Então Jesus diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra falada, toda palavra rema, toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é mais importante eu me alimentar das coisas celestiais do que me alimentar de pão que vai saciar a minha carne. Contrário do que Esaú fez. Esaú não pensou: não, eu prefiro passar fome um pouco, vou lá fazer minha própria comida, já que meu irmão não quer me dar comida, porque vai ter que custar o meu direito de primogênito. Não, eu nunca vou abandonar a minha herança. Eu nunca vou abandonar aquilo que eu tenho por direito. Eu passo um pouco de fome, posso desmaiar, mas eu vou lá, vou fazer a minha própria comida. Nem que eu como mal passado, nem que eu como cru e fervendo, mas eu não vou entregar a minha herança. Não vou entregar aquilo que é por direito. Mas infelizmente Esaú vende o seu direito. Ele entrega, ele fica cego para aquilo que Deus o aguarda lá na frente, e quer apenas saciar a sua carne. Amados, essa palavra então que seja um alerta para as nossas vidas, amém? Onde
o diabo, ele vai sempre colocar guisados na nossa frente. Ele sempre vai colocar manjares para a nossa carne na nossa frente. Mas sempre vai ter um preço. O diabo, ele não faz nada de graça para ninguém. Ele sempre vai cobrar um preço. E o preço é alto. Infelizmente, Jacó ali fez o papel de diabo. Ele disse: eu vou te dar, mas entrega a tua herança. Quando nós decidimos viver no pecado, quando nós decidimos voluntariamente se entregar ao pecado, nós estamos abandonando a nossa herança. Não façamos isso, mas sejamos como Jesus, o segundo Adão, que o diabo veio, tentou, da mesma maneira que tentou Adão, mas ele venceu. Amém? Sejamos como nosso mestre. Jesus disse que todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. E nós temos como mestre a Jesus, que sendo tentado, tendo fome, que Jesus não estava ali tranquilo, ele teve fome. Quem sabe em alguns momentos Jesus teve até aquela miragem, né? Estava lá no deserto, 40 dias sem comer, apenas tomando água, olhava as pedras no deserto, até aquela ali parece uma bengala, aquele pãozinho francês enorme. Aquela ali parece até uma massinha. Não tinha massinha na época de Jesus, né? Mas é um exemplo. Aquilo ali até parece um pão, mas não é, uma pedra. Não importa se Jesus teve miragem ou não, mas ele não se entregou à voz do diabo. E eu vejo que o diabo, ele está sempre ao nosso derredor. Como a palavra de Deus diz, ele está tentando as crianças, ele está tentando os jovens, ele está tentando os casais, ele está tentando os anciãos. Não importa a nossa idade, amado, o diabo estará sempre entregando na nossa frente um guisado que toca nas nossas entranhas, que vai cheirar bem às nossas narinas, que vai fazer a gente repensar as nossas prioridades. Mas se você dizer não para o guisado do diabo e dizer sim para os teus direitos celestiais, a tua fé vai se fortalecer dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Que essa palavra venha pelo Espírito Santo alimentar o nosso interior. E que também sejamos canais da graça de Deus, para que outras pessoas que também hoje estão vendendo a sua salvação, estão vendendo o seu direito de filho de Deus, por causa do pecado, por causa dos manjares passageiros, que também sejamos canais, sejamos profetas de Deus, para que a nossa geração se santifique, que a nossa geração recuse o guisado do inimigo e se aproprie da palavra de Deus, se aproprie da promessa de Deus, se aproprie do seu direito de filho, de primogênito de Deus. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer nesse momento pela tua palavra. Senhor, que teu Espírito Santo venha regar essa palavra, que ela venha como uma semente no nosso coração nesta manhã. Senhor, que teu Espírito regue, que essa palavra cresça, que essa palavra frutifique e vire uma árvore frondosa dentro de nós. Senhor, que sejamos dia a dia, Senhor, santificados, dia a dia, Senhor, comprometidos, dia a dia, Senhor, firmes em Ti, Senhor. Como a Tua palavra nos diz, que não sejamos profanos como Esaú, que entrega a sua herança para saciar a sua carne. Senhor, que não sejamos nós estes, Senhor, mas sejamos uma nação santa, um povo consagrado. Sejamos, Senhor, um reino de sacerdotes. Sejamos uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. Uma noiva, Senhor, que espera a vinda do Senhor, com vestes brancas, Senhor,
com o perfume de Cristo. Que sejamos profetas desta nação, Senhor, e não nos alimentemos com o guisado, Senhor, dessa terra, mas nos alimentemos com a palavra de Deus. Nos alimentemos com aquilo que sai do céu, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Firma, Senhor, e trane a tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.